Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Thales Moura e você irá assistir agora a nossa aula de número 3 do curso Introdução à Literatura Brasileira, dedicado, então, a conversas sobre a obra do José de Anchieta. A nossa aula número 3 está nomeada como Anchieta, a literatura com um plus de intenção pedagógica, sobretudo para poder pensar a obra de Anchieta não só por esse viés, cercada pelas questões, que lhe competem enquanto um jesuíta, mas também, a partir das questões estéticas que envolvem aí a poética do padre José de Anchieta, certo? Para darmos início aqui à nossa conversa, projetar para vocês aqui um resumozinho, que eu fiz para a gente conversar, tá? Então, vamos lá. Então, o tópico de hoje, José de Anchieta. Eu resolvi dividir, então, a nossa conversa de hoje em duas partes. Parte 1, para a gente poder conversar sobre vida e obra, e a parte 2, para que a gente possa conversar especificamente sobre a poética, sobre as manifestações literárias. E aí, isso muito em razão de a obra do José de Anchieta, ter uma conexão muito forte com as questões historiográficas, que evidenciam, então, as bases de formação do Brasil. Então, por isso, eu acho interessante a gente conversar um pouco sobre essas movimentações, o modo como o José de Anchieta esteve envolvido em várias questões, para além, então, de só pensar o seu papel, enquanto um propagador da fé cristã, mas José de Anchieta era um homem múltiplo, e exibiu aí suas várias facetas na história do Brasil. Primeiro, a gente conversar um pouco, sobre vida e obra. José de Anchieta, ele nasceu em 19 de março de 1534 em Lagoa, na Espanha. Ele veio a falecer em 9 de julho de 1597 em Heritiba, hoje é nomeada como Anchieta, no estado do Espírito Santo. Ele entrou aos 17 anos para a Companhia de Jesus e aos 20 anos ele já estava sendo enviado, para a missão aqui no Brasil, as missões jesuíticas. O José de Anchieta foi um dos primeiros a chegar aqui, junto ao padre Manuel de Nóbrega. E o Capistano de Abreu, ele fala uma coisa muito interessante sobre o José de Anchieta, que é que a atividade física e a atividade intelectual do Anchieta não conheciam fadiga. Então, o José de Anchieta era um homem inquieto, ele tinha suas inquietações, e ele era um intelectual ímpar, já desde a infância, ele já tinha as facilidades, com o aprendizado de línguas, então ele já era uma mente brilhante desde a infância. Então, ele é enviado para a capitania de São Vicente no Sul, onde hoje nós temos o estado de São Paulo, em uma embarcação, em que vinham vários indígenas para essa região, e ele, nesse deslocamento, já aqui no Brasil, nas suas missões, no início da sua missão, sua formação enquanto jesuíta, ele vai começar a prestar atenção, no que os indígenas gostavam, nas formas de comunicação que eles estabeleciam entre si, na linguagem em si. E ele percebeu que eles gostavam de festa, de danças, das ritualísticas, Então, ele começou a pensar num modo que seria interessante para catequizá-los, um modo fácil de conseguir catequizá-los. E ele, já um homem muito intuitivo, ele pensa, bom,
né, os autos, o teatro, né, isso vai fazer com que eu consiga me aproximar, né, desses indígenas e conseguir entender a linguagem, as formas de comunicar. Então, nesse momento, o José de Anchieta, né, enquanto um antropólogo mesmo vivendo, né, no meio dos indígenas, ele vai começar a redigir aí também essa gramática tupi, e que ele começa a mapear esse dialeto que começa a se formar, né, nessa primeira fase aí, né, da colonização brasileira, em que a gente tem a língua geral, né, enquanto um modo de comunicação entre os colonos portugueses que ali já viviam e os indígenas. O José de Anchieta é considerado, né, um dos fundadores das cidades de São Paulo e Rio, né, ele andava muito para todos os lados, para todas as regiões da costa brasileira, ele tinha muita intuição, então ele vai fazendo todo esse estudo, né, não só das linguagens, mas também uma espécie de antropólogo, já naquele período estudando, né, a cultura indígena, sua língua, as ritualísticas, embora com esse viés pedagógico, muito em razão, né, da proposta da Companhia de Jesus, né, que era a instituição, né, que regia, que regulamentava, né, as atividades que ele deveria cumprir enquanto, né, o jesuíta. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês, né, essa obra que é Evangelho nas Selvas, de 1893, de Benedito Calixto, está na Pinacoteca do Estado de São Paulo, e ilustra, né, um pouco como a figura de José de Anchieta, ela habita o imaginário, né, ou habitou durante muito tempo, das pessoas, né, dos indígenas e das pessoas que propagavam aí a sua história. José de Anchieta, ele andava muito, né, e ele tinha muito essa questão do envolvimento, né, com as pessoas, com os animais. Existia toda uma lenda, né, de que até os animais se colocavam, né, mansos perante a figura de José de Anchieta. Ele tinha essa essa aura, né, de pacificação. Então, existia toda essa aura, e essa obra, ela ilustra bem como a figura de José de Anchieta, essa figura, essa imagem transita, né, no imaginário das pessoas. E aí, para a gente poder também entender esses processos, né, o modo como a poética, a obra de José de Anchieta entra, né, dentro da configuração, né, e dentro da historiografia literária brasileira, a partir de diferentes vieses, ela vai ser considerada, né, ou não, uma literatura já de cunho especificamente brasileiro, mas, sobretudo, pensar, né, na missão que José de Anchieta, né, tinha em mente quando adentra aí, né, começa a fazer parte da Companhia de Jesus e, logo em seguida, já é enviado para a missão no Brasil. Existia, né, essa Companhia de Jesus, que era essa ordem religiosa, né, criada, né, idealizada por Inácio de Loyola, né, fundada em 1534, então no século XVI, e que tinha como o lema, né, essa ideia de para a maior glória de Deus. A motivação da Companhia de Jesus era juntar, né, homens que exercessem esse papel de transmitir a doutrina cristã, né, era um objetivo missionário, mas que também acabou encontrando um fator externo, que era a expansão europeia no momento, né, uma oportunidade de expandir, né, a sua base de atuação. Então, a motivação da Companhia de Jesus, né, ela acaba sendo ampliada, né, e auxiliada muito em vias dessa fase da expansão europeia. Então,
essa ideia do reconhecimento do território, da preocupação com as pessoas, o ensinamento da doutrina cristã, né? Se a gente considera, né, o século XVI, que é o século da Reforma Católica, em que está se pensando, né, em colocar novamente nos trilhos, né, esse ideal de angariar os cristãos, e também a questão da educação como meio de promover o bem comum, todos esses ideais, eles perpassaram, então, né, as bases do que viria a constituir o trabalho dos jesuítas na costa brasileira, certo? Então, sempre quando vamos pensar, né, o papel de José de Anchieta, e pensar no modo como as suas ações, né, e também o que ele produziu em termos literários aqui impactaram um processo cultural brasileiro e também de educação, nós devemos pensar sempre nesse contexto, né? O que significou o século XVI, né, com a expansão europeia? Então, naquele momento, existia, então, uma questão primordial, que era a expansão da fé cristã, né, do Império Católico. Então, essas instituições, elas tinham, então, como parâmetro, né, é, seguir, né, esses anseios e trabalhar em prol disso. Os padres do lado brasileiro, em suas missões, né, os jesuítas, em suas missões, eles trabalhavam com o tupi, que era o dialeto falado pelos indígenas do lado brasileiro. E os do lado espanhol, né, trabalhavam com o guarani. Então, que eram povos que eles estavam ali mais em contato. Então, existia essa divisão e essas regiões tinham dialetos que se comunicavam, mas tinham certas especificidades. Isso é uma questão experienciada pelos jesuítas, né, e que fez com que eles tivessem essa ideia de construir uma linguagem, um idioma comum, para que eles conseguissem se comunicar em toda a costa brasileira. Então, a partir dessas duas junções, do tupi e do guarani, esses padres jesuítas, sobretudo na figura do José de Anchieta, né, que vai trabalhar com a construção, né, sistemática dessa língua comum, eles vão construir um idioma que se chama língua geral, que será o idioma utilizado pelos jesuítas na catequese e em diferentes lugares da América do Sul. O Marquês de Pombal tem uma questão que é uma das principais críticas, né, que ele veio a tecer acerca da ação jesuítica no Brasil, era a importância que eles davam à língua geral, que era esse dialeto, né, que vincava a língua portuguesa e essas duas linguagens, né, formando palavras em comum. E aí, em detrimento aí da linguagem do português de Portugal, que era a linguagem oficial, né, da colônia. Então, esse ponto, né, em que Marquês de Pombal começa a perceber, né, que eles estavam dando muita importância para esse dialeto, né, criando uma espécie de uma terceira forma de comunicação que já era utilizada em toda a costa brasileira, né, só não era sistematizada. Ele chega a proibir o uso, né, da língua geral, e isso vai culminar posteriormente, né, após a proibição do uso da linguagem geral, né, a expulsão dos jesuítas em 1759, né, da costa brasileira. E aí, né, é o que a gente vai entender, né, na história, quanto à reforma pombalina, que seria, então, a substituição do sistema jesuítico de educação, que estava já em atuação desde esses primeiros momentos, né, os primeiros momentos em que eles chegam, e eles querem, então, catequizar os indígenas, né, ensiná-los a fé cristã. Então, eles vão criar todo um sistema de ensino secular,
né, que é conhecido até hoje, mas eles chegam a ser expulsos por causa dessa aproximação com a linguagem, né, dos indígenas e a questão de não dar muita importância para a língua portuguesa de Portugal. E aí a gente pensar também como que a língua pode ser pensada, né, enquanto um ideal de dominação, né? E existia, né, dentro da Companhia de Jesus, uma tese, né, sobretudo que os jesuítas na costa brasileira precisariam trabalhar e discutir que eram, né, os índios tinham uma alma, né, eles eram pessoas como nós, né, os europeus, os homens brancos, eles poderiam então ser catequizados, era uma das teses a ser seguidas, então, né, por esses colaboradores da Companhia de Jesus. Então, sobre as missões em si, que eles precisariam cumprir, né? Dentre as motivações, a principal, né, era converter a população, tornar essa população fiel ao rei, né, e súdita, fiel a Deus também, dominar, reunir as populações que ali viviam, né, nas matas, conquistar a simpatia dos pajés, dos caciques, né, dos chefes de tribo. E aí a gente já começa, já nesse início, a ter relatos dos primeiros registros aí de resistência, né? A partir do que os historiadores eles denominam como sistematização das reduções. As reduções, né, eram locais, eram pequenos agrupamentos reunidos pelos jesuítas, né, com os indígenas, né, que eram, então, colocados aí para catequização, né, esse agrupamento de indígenas que era submetido à catequização, era uma espécie de uma compressão progressiva, não deixava de ser, né, porque essa reunião dos indígenas e um padrão de aldeamento, né, ele previa a aculturação, de certo modo, apesar de existir uma proposta de remar contra a maré no sentido da violência e escravização dos povos indígenas pelos portugueses, né, enquanto mão de obra escrava, os indígenas eram reunidos, né, nessas reduções para que eles pudessem, né, ser catequizados, educados, né, ensinados na fé e na moral cristã, e eram retirados, então, desses serviços braçais, era um dos papéis exercidos pelos jesuítas, fazer essa mediação, mas, de certo modo, nessa cultura, toda a cultura ritualística, os modos de vida dos indígenas passava por esse processo de aculturação, né, no qual eles precisavam se desligar, né, desses modos de vida, né, para poder seguir, então, os modos de vida, de pensar, né, e a fé do homem branco europeu. Então, é uma questão que envolve o papel dos jesuítas e que é bem paradoxal, mas, ao mesmo tempo, existia essa ideia de se remar contra a maré, que era, no mínimo, muito interessante já para se pensar nesses primeiros registros de resistência, né? E ainda amparados pelos, né, jesuítas da Companhia de Jesus. Ainda sobre as missões, o José Guilherme Melchior, em sua obra de Anchieta Euclides, Breve História da Literatura Brasileira, ele vai dizer que os jesuítas estavam remando contra a história. Então, ele vai dizer assim, através da catequese, a Companhia de Jesus contemplou no indígena a matéria-prima de uma nova sociedade,
mas a organização rival, o patriarcado agricultor, enxergou no índio apenas o elemento de uma função historicamente necessária, o trabalho escravo, a mão de obra, sem o concurso do qual mal se imagina como teria podido vingar a colonização. Então, o que o Zé Guilherme Merquiel parece querer nos dizer aqui é que, para além dessa questão da aculturação, que nós evidenciamos em um primeiro momento do ideal da Companhia de Jesus, da propagação da fé cristã, né? Eles estavam remando contra a maré porque eles tinham essa questão de se conectar, né, ao bem do homem, né, à proteção do ser humano, e reafirmando essa tese, né, os índios têm alma, aparentemente em contato com essas populações, eles começam a perceber esse potencial humano dos indígenas, e aí eles estão atravessados por todas essas questões, né? De colonização, das violências, da mão de obra escrava, de como o índio estava sendo, então, ali visto, né, em todo aquele processo. E aí, sobre uma questão interessante também para a gente pensar o papel de Anchieta na história do Brasil, né? Para além das suas obras de caráter pedagógico, né, e didático, essas obras que tinham esse plus, a gente pensar no modo como ele articulou algumas dos tratados de paz, das negociações de paz entre portugueses e indígenas, mesmo que muitas das vezes sem eficácia, né, o modo como ele era visto como um mediador ali dessas relações, né? Então, sobre o armistício de Iperoig, né, a gente tem aí o contexto da Confederação dos Tamoios, né, que é considerada uma das maiores organizações indígenas de resistência que a gente teve, né, a ocupação dos brancos na história das Três Américas. Tamoios, então, em nome da reunião de várias tribos, tupinambás, guaianazes, aimorés, que uniram-se contra os portugueses, né, que estavam ocupando ali a costa brasileira. Dentre eles, alguns chefes, né, Cunhambebe, Coaquira, Pindobuçu e Aimberê e Araraí, né? Eles contavam com apoio também armado dos franceses que ocuparam, né, a aldeia ali, como eles chamavam anteriormente, dos cariocas, né, a casa dos brancos, né, como eles chamavam o que é hoje conhecido como Rio de Janeiro. E após vários ataques ali, né, porque os portugueses escravizavam, né, e uma série de violências, né, físicas contra os indígenas, as mulheres indígenas, né, houveram então vários ataques desses chefes junto aos franceses que ali ocupavam, né, tentavam também ocupar a costa, e aí, pelos vários ataques, os portugueses decidiram negociar. Então, eles pediram a intervenção dos padres Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta, que tinham essa facilidade já, né, com a língua geral, com o idioma tupi, né, já estavam ali sistematizando essa linguagem, entendendo essa linguagem, já eram fluentes. Pediu que eles intermediassem essas discussões, que buscassem um acordo de paz, né, entre os indígenas. Os jesuítas chegaram por volta de 1563, vindos de São Vicente, né, o que hoje a gente chama, o que hoje é o estado de São Paulo. Eles ficaram hospedados ali, né, na aldeia do chefe Coaquira, em Peruígue. Eles ficaram, né, foram longas negociações para que eles pudessem intervir em um acordo de paz. Anchieta acaba ficando refém ali com os indígenas cerca de 4 meses em Peruíbe, aguardando as negociações
quando o padre Manuel de Nóbrega parte para São Vicente para negociar com as autoridades portuguesas, e após 4 meses, o Manuel de Nóbrega retorna, né, com a comissão, volta com um acordo de paz. Os portugueses decidiram, então, que não iam mais escravizar os tupinambás, né, e que eles também não deveriam atacar, né, as vilas, as fazendas dos portugueses, mas esse acordo de paz durou pouco tempo, né, durou pouco mais de 1 ano, e aí voltaram a ocorrer, então, os ataques às aldeias indígenas, né, a resistência dos tamoios também volta a ganhar força, e aí isso tudo, né, só veio a ter uma finalização, um desfecho com o Estácio de Sá, vindo para a colônia brasileira, né, com a missão não só de apaziguar esses ânimos, né, mas também de expulsar os franceses que já estavam ocupando a costa brasileira há muito tempo, né? E aí esse episódio da história é marcado, né, com essas tropas portuguesas dizimando, né, vários indígenas aí dessa nação, né, da Conferência dos Tamoios, dessas várias tribos que se reuniram num ato de resistência, né, contra os portugueses naquele período. E então ficou claro como seria então o modo de articulação, né, de todas essas dinâmicas de ocupação de terra a partir então da colonização portuguesa. Esses embates, né, essas guerras, elas ficaram durante cerca de 12 anos, né, sendo reativadas entre portugueses e indígenas. Então, foi toda uma questão que mexeu com a dinâmica, né, dessas várias tribos, e também com esse processo de ocupação, né, e preocupação também da ocupação dos franceses na costa brasileira. E há uma lenda, né, que é contada sobre esse período que José de Anchieta fica refém em Peruíbe, né, em que ele vai escrever, né, os versos de um poema à Virgem Maria nas areias ali da praia, né, e vai decorar aqueles versos para quando ele retornasse, né, e se caso ele retornasse, que era quase uma espécie de prece para ele registrasse isso por escrito, né? Então, uma atividade mnemônica do José de Anchieta ali durante o seu período em que ele estava refém, aguardando, então, um posicionamento das autoridades portuguesas, né? O desenlace, o desenrolar desse acordo de paz que iria ou não acontecer. Então, há essa lenda, né, em que eles rezam essa atividade aí do José de Anchieta. Então, ainda sobre, né, todas essas questões que envolvem, né, a vida de José de Anchieta enquanto intelectual, né, um dos nossos primeiros intelectuais, a gente tem a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, que é essa sistematização da língua geral, a junção, né, do dialeto tupi e guarani, né, as formas de comunicação que já aconteciam ali na costa brasileira entre os colonos portugueses e os indígenas, e que acaba se tornando um instrumento, né, da conversão dos indígenas, e que é pensado e sistematizado por José de Anchieta. Então, essa gramática, né, ela já circulava manuscrita desde 1555, ela ganha uma impressão em 1595. Então, podemos dizer que é a primeira obra publicada sobre a gramática da língua tupi. Então, o José de Anchieta enquanto precursor, né, da linguagem. Seguindo aqui, a gente tem uns apontamentos do Afrânio Peixoto em uma reunião de cartas, informações, fragmentos históricos, sermões, enfim, sobre José de Anchieta, né?
A introdução a essa reunião de arquivos sobre o jesuíta vai colocar algumas questões interessantes para a gente poder pensar essa discussão sobre manifestações literárias, literatura propriamente dita brasileira, e essas vários pontos de vista de vários teóricos específicos. O Afrânio Peixoto vai dizer que a artinha ou a gramática é obra científica. Com ela, entretanto, a obra de arte, os versos e autos em tupi, tudo para a conversão e a edificação. Essa sinalização de que toda a obra de José de Anchieta é destinada a esse fim, né, de conversão, de edificação, de catequização. Rezas e mistérios na língua dos indígenas, como orações, catecismo, letras, foram a tabuada em que o Brasil começou a soletrar a civilização. Como se essa atividade catequética do José de Anchieta fosse fundamental, né, para o processo de civilização dos indígenas, né, dos habitantes, dos indígenas que viviam na costa brasileira. Em português, para reinóis, mamalucos, né, ou mamelucos ou mestiços, também índios, poesias sacras, autos ou mistérios, representados e hoje perdidos, inauguraram a literatura nacional, com a finalidade sublime de evangelizar, domesticar, polir a bárbara gente grossa da terra, entretendo-os, divertindo-os, bondade pela arte. Anchieta foi o nosso primeiro artista, o iniciador da literatura brasileira. Então, aqui, um posicionamento diferente dos que a gente já, né, visualizou através de outros teóricos, por exemplo, Afrânio Coutinho, se bem que Afrânio Coutinho ele já coloca o Anchieta com seus autos, com essa idealização, né, com essa evidência literária, mas Antônio Cândido já não situa, né, a iniciação da literatura brasileira nesse momento. O Afrânio Peixoto, na introdução, né, a esses arquivos sobre a obra de José de Anchieta, vai pontuá-lo como um dos iniciadores da literatura brasileira. Então, é interessante a gente pensar também no modo como é um pouco romantizado essa ideia, né, da finalidade sublime de evangelizar, né, domesticar, polir, né, divertindo-os, né, bondade pela arte. E aí poder pensar nos tempos, né, nas diferentes temporalidades, e também nos ideais dos projetos da Companhia de Jesus, né, e do outro lado, o que isso significou em termos de aculturação. Nem muito ao céu, nem muito à terra. E aí, depois de a gente comentar um pouco, né, sobre essa trajetória do José de Anchieta, sobre o que significou, né, o papel dele, tanto na Companhia de Jesus, quanto nos processos, né, de catequização, de sistematização da língua geral, né, dessa gramática do Tupi-Guarani, né, do que significou os trabalhos do José de Anchieta, nós vamos trabalhar com um ensaio do Alfredo Bozzi, né, que é o Anchieta ou as flechas opostas do sagrado, para que a gente possa se deslocar um pouco somente dessa visão marcada de uma literatura que tem um fim específico, pontuado, né, da catequização, para também pensar os processos estéticos da poética do Anchieta. Então, entre o português, o latim, o espanhol e o tupi-guarani, o José de Anchieta, né, tinha alguns objetivos diferentes em relação ao seu público e à linguagem que ele utilizava. Então, a forma como Alfredo Bozzi vai avaliar a poética do Anchieta está perpassando essas noções.
A tese do Alfredo Bose, nesse ensaio, é o seguinte: o Anchieta fala não só várias línguas, né? Ele é um mestre não só, né, do conhecimento de várias línguas, mas das linguagens distintas conforme o seu auditório. Então, o que o Alfredo Bose está querendo dizer para a gente é o seguinte: olha só, existiam dois códigos de comunicação utilizados pelo José de Anchieta naquele período, né? Que, de um lado, para fazer o seu teatro de catequese, ele utilizava um código, e em um outro ponto, ele também se utilizou de uma espécie de lírica do sentimento religioso. Esses dois conceitos, né, levantados pelo Alfredo Bose, quer dizer que, de um lado, o Anchieta parecia utilizar-se ali no teatro de catequese de um didatismo alegórico, rígido e autoritário, no sentido de evidenciar ali uma moral do terror das missões, que era propagar a fé cristã, né, a partir do medo, a partir da ideia da obediência, né, da sobreposição, né, do desmantelamento mesmo da cultura indígena, e de um outro lado existia o Anchieta, né, que estava mais conectado, né, com uma ideia de símbolo e de efusão da subjetividade. Ora, ele parecia já começar a se deslocar a partir de uma ideia de que a relação, né, entre o místico, entre a transcendência e o homem comum, já não se colocava mais tão em planos distantes, desconectados. É o que o Alfredo Bose vai chamar de uma espécie de mística da devotio moderna. A ideia de devoção moderna, ela vai passar é, pela ideia de transcendência pela linguagem, pelo que a linguagem pode alcançar em relação ao sagrado, à devoção, e não, né, pela diferença entre o que é humano e o que é não humano. Então, olha que interessante o, o cenário que o Alfredo Bose traça para a gente. Desses dois códigos de comunicação que o José de Anchieta, já ali no século XVI, parecia, né, colocar na sua poética, né, no seu modo de trabalhar. E é lógico, claro, considerando o contexto, né, o tempo histórico, considerando o objetivo da Companhia de Jesus. Como é que ele fazia deslocar esses dois tipos de códigos de linguagem? No primeiro ponto, a ideia de alegoria catequese, né, que a gente deve pensar, né? É necessário tomar cuidado para não ler a poesia do Anchieta, né, como um todo homogêneo, ou seja, a obra do José de Anchieta está toda voltada, né, para esse ideal catequésico de pedagogia, né, uma pedagogia cristã. O José de Anchieta, ele adotava quase sempre o idioma tupi quando ele ia escrever para os nativos, ou os colonos que entendiam, que liam a língua geral, né? As palavras que ele vai utilizar nas composições são tupi, a sintaxe é tupi, mas o ritmo é português. O que Alfredo Bose vai nos dizer é que a utilização das medidas, a métrica dos textos, dos autos, dos poemas, a métrica é da tradição ibérica, né, portuguesa. Então, a gente tem, de um lado, a utilização sonora e de métrica ritmo. Aliás, a gente tem um ritmo português, mas a gente tem a sintaxe e a sonoridade tupi. Então, esse amarrado, né, o que isso significou dentro das obras, né, dos autos,
de José de Anchieta. Então, nesse processo, a gente tem um esforço enorme do Anchieta também de tradução. A aculturação passa por esse viés da tradução. É um esforço, né, do José de Anchieta de traduzir a cultura, né, portuguesa, ibérica, ocidental, para os moldes, né, da língua tupi, né, para a sonoridade da língua tupi, e é claro que quase sempre isso não dava muito certo, né? Então, havia essa transposição para a fala do índio, da mensagem católica, se penetrar no imaginário do outro, né? Foi um primeiro esforço que o José de Anchieta realizou, né? Por exemplo, como é que seria dizer para eles, né, sinalizar o que seria a palavra pecado, se eles não conheciam a noção, o conceito do pecado, né? O que isso viria a significar em termos de religiosidade, né? Em termos de vivências coletivas com o transcendente, né? É um conceito que veio a colocar nessa palavra, né, uma precisão que só ao longo da Idade Média isso conseguiria ter uma concretização, né? Então, essas e outras palavras, elas vão ser enxertadas no idioma indígena, como Nossa Senhora, Deus, Jesus Cristo. Então, algumas palavras que ele não consegue fazer a transposição, né, ou de uma forma homóloga, traduzir, ele vai exatamente enxertar, né, conforme ela vem do mundo ocidental dentro do idioma indígena, né, o que não deixa de ser uma espécie de violência, né? Mas, enfim, os casos são vários, né? Esses da transposição ocidental mesmo dos termos, né? São uns casos, né? O mais comum é a busca pelas homologias. O Anchieta, ele vai criar, então, dentro desse cenário, uma espécie de terceira esfera simbólica, né? Para a representação do sagrado, uma espécie de mitologia paralela. Existe todo um cenário de deuses, né, que vão estar entre, né, o mundo dos indígenas e o mundo cristão ocidental. Por exemplo, a ideia de Tupã e Deus, na fusão de Tupã, né, uma força cósmica, né, identificada sobretudo pela onomatopeia, né, o som do trovão, algo que teria essa força ao mesmo tempo destrutiva e criativa, com a ideia de Deus, que é uma figura una e ao mesmo tempo trina, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que o índio ia se conectar com essas duas imagens, né? De Deus? A figura do anjo também, né? Que vai ganhar, através aí do dialeto da língua geral, uma conotação quase que de um homem branco dotado de asas, né? E como é que seria imaginar o indígena compreendendo isso, né? Seria um português voador? É o que o Alfredo Bose está nos colocando ali enquanto questões a serem pensadas. A aculturação, então, católico tupi, ela foi apontada, então, né, foi pontuada, aliás, de essas soluções estranhas, né, quando não muito violentas. São todas essas questões que o Alfredo Boas está levantando para a gente nesse cenário, né? Como é que o indígena ele conseguia se conectar com essa espécie de ontologia que era dual, né? Uma dualidade ontológica, né? Duas formas de se conceber, né, as coisas. Então, imagine o contexto. E aí, essa ideia de aculturação, né, vai também se resvalar, né, na repartição da ação da catequese e na repartição do que significava, então, o círculo sagrado dos indígenas, os seus modos de se conectar com o sagrado, com o transcendente, do reino do bem e o reino do mal,
né, o que as palavras Anhanga e Tupã, né, vão identificar a partir do dialeto tupi-guarani, né, da língua geral, sistematizada pelo Anchieta. Então, havia, né, essa fusão de Tupã e de Deus, né, essa figura mítica indígena, nativa, com essa figura mítica cristã ocidental, e, ao mesmo tempo, também existia essa repartição do reino do bem e do reino do mal, que passava a sistematizar o que do universo da ritualística indígena que poderia ser considerado do bem e o que poderia ser considerado do mal, né? Então, pensem em todas essas questões. Por exemplo, no universo de Anhanga, né, que é considerada a figura maligna do mal diabólico, né, Satanás, desse lado do universo de Anhanga, né, a propagação, né, do conhecimento jesuítico vai alocar todas as manifestações da cultura indígena, por exemplo, antropofagia, poligamia, embriaguez pelo cauim, né, que era uma bebida feita com a fermentação da mandioca, utilizada nesses rituais coletivos, né, de conexão com os deuses sagrados, né? E a inspiração, que também era evocada ali pelo fumo queimado dos maracás, todas essas questões ligadas aos rituais indígenas, né, de se conectar com o sagrado, eram colocados do lado de Yang, ou seja, demonizados, né? A Anchieta vai até criar um termo para tornar mais clara essa noção de pecado, né? Do que queria dizer o pecado, a perversão, né? Que é o termo Angaipaba, que reunia em um só termo questões vinculadas, né, à perversão da alma, né, e também de manifestações, sobretudo essas manifestações ritualísticas, a poesia, né, e o teatro do José de Anchieta são vistos, né, como tarefas, né, empreendimentos maniqueístas, né, forças que visavam, sobretudo, manipular narrativas para poder moldar o imaginário cristão, ou seja, a gente tinha, então, ali forças em perpétua luta, essa ideia do dualismo ontológico, né, que é categorizar o que era do bem e o que era do mal, né, passando e pegando, né, do imaginário das narrativas indígenas só suas observações de entidades cósmicas para moldar essas figurações do mal, né, identificados com figuras pessoais e bíblicas do Deus Criador e do seu Filho também, Salvador Jesus Cristo. Então, havia essa conexão, né, do universo ocidental cristão com a cultura indígena, né, com os traços das ritualísticas indígenas, mas existia um esforço hercúleo, né, de captar dessas narrativas só passagens, né, em que eles conseguiriam sistematizar ali o que era bom e o que era ruim. E o que era ruim estava sempre conectado com o universo ritualístico dos indígenas, né? As ancestralidades que eles já vivenciavam há muito tempo. E aí tem a questão, né, de eles terem uma espécie de cuidado, né, e até receio em relação ao cerne religioso tupi, que eles descobrem que a forma de se conectar, então, com a religiosidade deles é fazendo culto aos mortos, né? Então, eles vão já colocar nessa espécie de ritualística já o selinho ali do isso aqui é do mal, né?
práticas que vão atar a mente do índio a um imaginário, um passado comunitário, né, eram evidenciados, então, quanto uma espécie de, né, adesão a espíritos do mal, né, a antropofagia fazia parte, né, dos processos, né, que era alvo de perseguição, né, de destruição das pregações indígenas também, por ver nesse ritual somente o barbarismo, a selvageria, não entendendo, então, o que esse ritual significava em termos de ancestralidades, né, em termos de forças de gerações passadas, né, de cultos, que eles já exerciam entre si. A catequese, então, vai, né, coisificar com gestos de Anhanga, o demônio, né, esses rituais que eram vividos no interior das comunidades. E aí a gente vai entrar em contato agora já direto com o texto para poder evidenciar como é que isso vai aparecer na narrativa, né? A figura do mal, ou seja, como é que o gesto de Anhanga, né, vai aparecer nas narrativas, né, do José de Anchieta, e ligando nessas manifestações dos indígenas à figura do mal, né? A ligação, por exemplo, da figura de Guaxará, que foi um herói tamoio do Cabo Frio, que atacou por 2 vezes os lusos sediados em São Sebastião, né, do Rio de Janeiro, em 1566, em São Lourenço, 1567, com a noção do rei dos maus espíritos, né? Nessa mesma peça, um outro chefe tamoio, a Imberê, é representado como o próprio Satanás. Aqui a gente vê personagens da Confederação dos Tamoios representados, né, enquanto figurações do mal, né, do que não deve ser seguido. E eu trouxe uns trechinhos para a gente poder ler e entender. Os trechinhos são o seguinte: molestam-me os virtuosos, irritando-me muitíssimo. Os seus novos hábitos que os terá trazido para prejudicar nossa terra? Eu somente, nesta aldeia, estou como seu guardião, fazendo-a seguir as minhas leis. Daqui vou longe, visitar outras aldeias. Quem sou eu? Eu sou conceituado, sou o diabo assado, Guaxará chamado, por aí afamado. Meu sistema é agradável, não quero que seja constrangido nem abolido. Pretendo alvoroçar as tabas todas, ou seja, ele quer alvoroçar todas as aldeias, né? Colocar tudo de perna para o ar. Boa coisa é beber até vomitar cauim. Isso é apreciadíssimo, isso se recomenda, isso é admirável. São aqui conceituados as moçaracas, beberrões, quem bebe até esgotar-se o cauim. Esse é valente, ansioso por lutar. Então, aqui, enquanto personificação do mal, né, do demônio, o Guaxará, esse herói tamoio, né, e, sobretudo, fazendo esse convite, né, a essas cenas, né, de barbarismo, visto, né, pela mente do homem branco europeu como barbarismo, e também essa ideia de que esses heróis tamoios, os indígenas, né, na defesa de suas terras, eles alvoroçavam, eles colocavam, né, tudo de um modo violento, né? Eles acabavam com tudo, eles destruíam com tudo. A demonização aqui, né, do ritual, da ritualística indígena de acesso à sua ancestralidade, né, de comunicação com seus antepassados, através da demonização do ritual de beber o cauí, né, que era essa que era essa bebida ingerida nesses rituais. E aí também essa ideia, né, de que a partir desses rituais
as cenas de violência seriam, né, comuns, né? Então, o Cauim seria responsável por essa saída de cena do sujeito que tem domínio de si e seria atravessado por espiritualidades malignas que visariam destruir, atacar, né, colocar tudo abaixo. Então, por esse cenário construído, por essa representação, é possível, né, entender como essas alegorias, né, elas vão moldando o que os jesuítas pretendiam demonizar enquanto rituais indígenas, né, em prol aí da dinâmica da inserção, né, da cultura católica, né, da aculturação mesmo, de todo o projeto, né, que vinha junto com isso. E aqui tem mais um trechinho, ó. É bom dançar, adornar-se, tingir-se de vermelho, empenar o corpo, pintar as pernas, fazer-se negro, fumar, curandeirar, de enfurecer-se, andar matando, comer um ao outro, prender tapuias, amancebar-se, ser desonesto, espião adúltero. Não quero que o gentio deixe. Para isso, convivo com os índios, induzo-as a acreditarem em mim. Vem inutilmente afastar-me, os tais padres agora apregoando a lei de Deus. Então é muito interessante aqui como ele vai, né, pegar todos os rituais, as manifestações culturais indígenas, né, colocá-los ali no aspecto discursivo do mal, né, do que não sinaliza boas coisas, né, aos indígenas, e também colocar esse personagem dessa peça enquanto esse ser que convida, né? É um ser que convida, é como um antagonista, né? Uma personagem do mal, mas que existe um herói ali, né? Que irá salvar essa população. E aí nós todos já sabemos, né? Então, não querer, né, que o gentio deixe, não querer que o indígena deixe de ser gentio, né? Quer dizer que existe um ideal aqui, né? Que os tais padres agora apregoando a lei de Deus, segundo esse antagonista, não irão conseguir, mas que acaba transformando essas figuras, né, os jesuítas, em os principais heróis aqui dessa cena. Então é muito interessante como essa narrativa vai sendo, né, esse discurso vai sendo construído no teatro do José de Anchieta. Então vamos lá, seguindo aqui, né, depois de pensar todas essas questões, pensar como é que se dá, então, as formas de acesso ao transcendente, né, e a relação com as imagens, os simbólicos, o simbólico que facilitou a vida dos jesuítas. Então, o Alfredo Bose vai colocar que as formas, né, de acessar esse sagrado, tanto na visão do cristão europeu quanto dos povos nativos, né, então, essa ideia de oposição às flechas do sagrado, que o Alfredo Bose quer levantar, é que existia uma visão de acesso ao transcendente pelo lado europeu e pelos povos nativos. Pelo lado do cristão europeu, existia uma forma mais contida de manifestação, né? De acessar a transcendência, se conectar com o sagrado, sobretudo pela leitura direta e sóbria da palavra da Bíblia. Existiam poucas manifestações, poucos cânticos, poucas formas corporais, né, de ritualizar esse contato. Já com os povos nativos, essa abordagem já era mais animista, né? Já existiam cerimônias de relação com os mortos que previa corporalidades, né, pinturas, objetos, adereços, já era uma manifestação mais anímica. E
a devoção popular ibérica no contexto cristão europeu vai ganhar uma característica importante de facilitação de acesso, né, à adesão dos povos nativos ao cristianismo, que era o recurso da utilização de imagens. Então, existia, sobretudo, uma utilização muito grande, né, de signos, objetos sacramentais na, no contexto de devoção ibérica, portuguesa, imagens, santos, medalhinhas, que ajudaram, né, nesse processo de aprendizado, né, da doutrina cristã. Sobretudo quando ainda a linguagem, né, eles ainda não eram nativos na linguagem indígena, né? Eles não eram versados completamente nessa linguagem, eles estavam em processo de aprendizado. E aí, os autos e os poemas do José de Anchieta, através das alegorias, das falas moralizantes, elas vão utilizar desse recurso que, né, foi utilizado ao longo do tempo para a doutrinação cristã, do recurso das imagens, para também, através da dramaturgia das peças, dos autos, transmitir essas mensagens, né? Então, é o que a gente vai verificar aqui, a partir dessa ideia de símbolo e efusão, e conectada já com uma outra forma, né, de acessar o sagrado em José de Anchieta. Então, o que a gente tem aqui, sobretudo, é que as alegorias, né, naquele tempo, elas eram utilizadas como uma função de subordinação da arte a outros fins. É que a gente está conversando o tempo todo sobre essa ideia educativa e pedagógica, a redução da cena, do alto, né, uma ideia de função exemplar do sujeito, né, quem é o bem, quem é do mal. A alegoria, ela está sendo pensada aqui, segundo Bose, no conceito do Lukács, né, que ele vai dizer que a velha alegoria, determinada por uma transcendência religiosa, ela tinha a missão de humilhar a realidade terrena, contrapondo a uma realidade, né, ultramundana, o celeste, né, da plena nulidade, ou seja, não havia modos, né, de tocar essa outra realidade, ela era inacessível. Essa ideia de alegoria, ela vai modificar só na era moderna, pensando em Benjamin, né, que vai pensar a alegoria a partir da ideia de uma forma reveladora, pensando Kafka, Brecht, Baudelaire, Paul Klee, né? Então, a alegoria, no contexto de Anchieta, ele parece, né, se moldar melhor esse instrumento de uma arte para massas, que é criada, sobretudo, pelos primeiros intelectuais que vão participar desse processo de aculturação, de solapar a cultura dos povos colonizados, né? Então, a gente tem essa ideia. E aí, já chegando na ideia de símbolo e efusão, a gente tem essa parte da poética do Anchieta que está mais conectada, então, com uma espécie de dizer a intimidade, né, com o divino. Então, o Alfredo Bose vai dizer que existe essa parte que é catequética, mais ligada às alegorias, e as alegorias estão, sobretudo, colocando a arte com esse ideal pedagógico. Então, a arte não tem essa autonomia, ela está mais vinculada a um projeto específico. E, em outro ponto, o José de Anchieta vai ter duas linhas de formação poética para dizer a intimidade com o divino. Em um primeiro ponto, Deus vai se fazer sensível e nomeável nos múltiplos sinais do corpo, né, utilizando as metáforas, né, as alegorias, né, alimentares, né, sinestésicas, como calor, né, ou de êxtase, ou seja, como é que Deus vai se materializar enquanto corporalidade, enquanto sinais de corpo, né, na poética do José de Anchieta. E eu trouxe um exemplo aqui de um trechinho de Ao Santíssimo Sacramento, né?
que nós vamos ter aqui, ó, as evidências. Meu bem, meu amor, meu esposo, meu Senhor, meu amigo, meu irmão, centro do meu coração, Deus e Pai, pois com entranhas de mãe quereis de mim ser comido. Roubai todo o meu sentido para vós. Esse manjar aproveita para vícios arrancar. Enquanto a presença tarda do vosso divino rosto, o saboroso e doce gosto deste pão, seja minha refeição e todo o meu apetite. Seja gracioso convite de minha alma, ar fresco de minha calma, fogo de minha frieza, doce beijo, mitigador do desejo com que a vós suspiro e gemo, esperança do que temo perder. Então, a gente tem algumas figurações em que esse Deus ele vai se conectar, né, com esse corpo, com essa materialidade mundana, né, esse eu do José de Anchieta, e essas figuras, essas metáforas que são aqui colocadas, elas não estão tendo uma função, né, de educar, né, de moralizar, mas elas têm muito mais a dizer da relação desse eu íntimo, né, de Anchieta, do eu lírico de Anchieta, com o sagrado, né? A forma como esse acesso, né, ao sagrado, a transcendência a esse Deus, né, extra mundo, vai se dar a partir de várias figuras de afeto, né? Meu bem, meu amor, meu esposo, meu senhor, meu amigo, meu irmão, né? Temos figuras de submissão, meu senhor, né? Mas ao mesmo tempo é irmão, né? Não há essa distância entre essas duas instâncias, né? Então há uma espécie de se conectar com o sensível ali, né? Deus se conecta com esse universo de Anchieta e isso não é colocado de níveis diferentes, sobretudo de níveis de não conseguir acessar esse Deus, né? Esse Deus é acessado, e aí, sobretudo, pelo alimento, né? Quereis de mim ser comido, né? Vamos pensar aí na ideia do sagrado, né? Da hóstia sagrada, Deus enquanto alimento. Então, essa ideia de se comunicar com Deus através do alimento, né? Da nutrição. Uma nutrição que vai, sobretudo, ajudar a arrancar vícios, né? Fazer dessa pessoa uma pessoa melhor, uma pessoa pura. E, enfim, né? Essa ideia do fogo, né? Fogo, ar fresco de minha calma, fogo de minha frieza, fonte viva de limpeza. Todas essas experiências sinestésicas de frio, né? Calor, né? De limpeza, né, vão passar, sobretudo, por essa experiência dialógica dessas duas, né, desses dois seres, que em um momento anterior não se comunicavam, né, que eles passavam somente por esse viés de senhor, né, e o que obedece. E aí, para finalizar, para que vocês possam discutir melhor, acredito que vocês vão ter bastante coisas para poder pensar sobre isso, né? Como é que Bose vai identificar, dentro desse cenário, com tantas coisas em evidência, né, como o processo de aculturação, que foi, sobretudo, violento, como é que Bose vai identificar duas linhas de formação poética, né, para dizer esse sentimento, essa intimidade com o divino, né? São práticas, são símbolos tomados, às vezes, da vida cotidiana, né? Como é que Deus vai se fazer presente em sinais do corpo, né, do alimento? Como é que o José de Anchieta vai também, né, proliferar através de uma linguagem que é mística e que é efusiva, projeções, essas pulsões afetivas com esse ser, né, com esse ser místico. O Anchieta vai dispensar essas correlações simbólicas, né, que vai, sobretudo, perpassar
os autos, né, que tem esse caráter pedagógico, moralizante, né, em alguns momentos ele vai deixar de utilizar, né, essas figuras para mediar esse contato entre ele e esse Deus que é místico. Vai se dar, sobretudo, também a partir da linguagem, essa ideia de um Deus que pode ser inacessível, mas ele é inacessível através somente da descrição, né, no fato de ser inefável, da relação que esse eu lírico ele vai estabelecer com a figura de Deus, né? A linguagem, ela não vai dar conta dessa expressão. Então, a gente tem o Anchieta talvez entrando em uma outra temporalidade histórica, né, e psicológica, enquanto intelectual que vive na colônia, de se pensar, né, como é que seria expressar o contato com esse divino através da linguagem, uma linguagem que agora ela não dá conta mais. E a utilização, muitas das vezes, dos paradoxos, né, de coisas que não se conectam, né, de coisas contrárias, ela vai servir muitas vezes para tentar alcançar através da linguagem, né, esse ser superior divino. Então, o que a obra de José de Anchieta vai trazer de novidade e de questões não muito evidenciadas nos estudos seria essa outra faceta, né, do trabalho de linguagem. Então, são questões que eu quero que vocês também pensem, né? A gente tem, então, parece que uma relativização da distância entre criatura e um ser redentor, né? Uma aproximação entre esses planos, né? A gente tem uma tendência de uma nova forma de se viver a espiritualidade, se não pelo medo, em algumas passagens, né? De alguns textos do José de Anchieta, ele conversa com esse ser redentor, como se fosse um amigo, né? Como se ele tivesse em mesmo pé de igualdade com esse ser, um irmão, um pai, né? Existe uma comunicação mais direta. Então, parece que algum encurtamento de distância aqui entre essa cena divina e a mundana, né? O sensível do mundo, está sendo encurtado, sobretudo no plano da linguagem. Então, é uma forma de se pensar como é que o José de Anchieta está trazendo questões já pontuais, né, para a literatura em termos modernos, né, de se pensar como é que a linguagem, né, vai reconhecer também as suas fronteiras, as formas de acessar ou não, né, o místico, né, acessar as questões que são espirituais, né, que não tangem o plano do sensível, tá certo? Então, muito obrigado por essa aula 3. É só. Nos vemos, então, no nosso fórum de discussão. Um abraço.